Isso é que é interessante a saber, Ivry. Muito bem. Vamos começar a nossa exposição sobre Mikiono. Mikiono, e para que vocês saibam onde isto vem, onde isto começa há incontável tempo, onde o tempo não pode ser contado nem medido no nosso escalão, numa outra parte do universo, muito distante de nós, muitos anos-luz de distância, numa estrela que se chama Betelgeuse. E então, esta história começa aí, e da minha chegada à Terra, no ano de 1947, vosso, e, portanto, comandando uma nave na qual eu vinha. E na qual eu vim para cá. Portanto, a minha estadia convosco começa desde 1947 e todo um processo que se compôs, descompondo-se, recriando-se e assumindo um corpo idêntico ao vosso, para poder no meio de vós trazer-vos algo. Então, terá sido na altura de 1967 para 8 que eu tive um contacto direto com aquela energia que fundou ou que nos deu a conexão com Mikiono. E aí ela me disse que eu tinha muita coisa para aprender, muita para recordar e bastante para passar a vocês. E também me disse nesse tempo que eu deixaria este planeta e subiria nos carros dos anjos para conhecer os mundos de Deus, tal como Enoque, e que voltaria à Terra para vos ensinar. Assim aconteceu, e portanto, por muito que possam pensar que os meus livros são fruto de ficção científica, eles são exatamente o relato do que se passou comigo entre 1974 e 1979, mas essa parte ainda não saiu. Ainda há partes para saírem. Só está divulgado o que aconteceu de 74 a 76. E não tudo. Os livros que vocês têm na mão, portanto, são o Não Estamos Sós, que é o primeiro, e este que é a continuação do Não Estamos Sós, e que não pode ser lido sem o Não Estamos Sós, e o Não Estamos Sós não deve ser lido sem este. Porque um elucida sobre o outro. E, portanto, isto é aquilo que na altura, quando escrevi o Não Estamos Sós, ainda era cedo para poder divulgar. E então, este livro tem exatamente partes da minha visita ao planeta Marte e a minha convivência com os povos que lá haviam. E precisamente o modelo de vida a estabelecer e que deve ser negociado aqui na Terra para que as pessoas vivam em paz, em tranquilidade e sejam realmente o que lhes falta ser, humanos. Porque o ser humano ainda não é humano. Falta-lhe a parte da humanidade, no que deveria ser. Ora bem, Mikiono significa basicamente, o M significa uma pergunta, uma questão, me estás compreendendo?
Si, No tenés, todo, pero sí. si alguna cosa quieres, te puedo... Una pregunta. Sí, Estás diciendo que el libro No estamos solos es imprescindible para leer este otro. claro, uno sin el otro No. es algo sincopado. Además que ahí hace referencia a partes del otro Vale. que tienen que ser puestas en contacto. Então, o M de Mikiono significa exatamente mãe e significa também todo o processo que nós temos que começar como seres através do processo mãe, geradora de vida. Portanto, a humanidade é uma célula da mãe, é uma célula dessa vida que se reflete. O Y, portanto, o Y é importante e não deve ser um I latino, deve ser um Y, porque significa a taça. É o princípio fertilizado, é o princípio do conteúdo, aquilo que recebe e que deposita aquilo que recebeu. Portanto, é como um cálice, uma taça, e simultaneamente representa também a grande mudança que tem que ser feita no ser humano. O trabalhar o consciente direito, a mudança do código genético, deixar de ser o ADN ou DNA para poder ser o GNA. Este trabalho é precisamente o desenvolvimento do consciente direito e o trabalho de toda a mudança estrutural que veio a ser feita e começada na Terra na meia-noite, exatamente, de 1959, portanto, à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1969 para 1959 para 1960. 1959 para 60, quando surge uma expedição vinda de Sirius A, e que traz 3 grandes seres à Terra e os quais são colocados a viver debaixo de uma pirâmide energética, separados em triângulo entre si, geograficamente por quilómetros, e que vivem debaixo dessas pirâmides energéticas, e com eles vieram 6 milhões de irmãos cósmicos que se misturaram entre a raça humana e que vivem supostamente como seres humanos na Terra e que não são. Então, tudo isso começou nessa altura, que é quando começa a missão Y, a missão sem nome, sem cor, sem bandeira, sem limite e sem forma, que é o caminho de lançar ou semear algumas sementes soltas ao vento, para que o vento as leve e fiquem dando o seu fruto ou simplesmente não frutificando. De aí, e aqui temos o K, que significa nada mais, nada menos do que a força criadora, a consciência crística que está em todo o ser, mas que é a justiça, o sentido de justiça que falta ao ser humano para poder ser realmente humano. O
O I aqui significa um pilar, uma trave de sustentação que é simultaneamente também o cetro do poder e da autoridade. O O é exatamente apenas um ovo cósmico que será relacionado com a Terra. O N é nada mais, nada menos que o princípio de uma conexão, de um portal para navegação à consciência maior. Significa a capacidade de navegar. E o O é outra esfera, exatamente, ou seja, o grande universo. A Terra como universo, como um universo mais limitado, abrindo-se através do portal de navegação para o universo. Ou seja, o homem aberto à sua eternidade cósmica, construtor, edificador de mundos. Eis o que significa Miki Ono. Então, este processo foi desenvolvido por outras comunidades, por outros polos civilizacionais de outros mundos e veio ser dado a nós para que saibamos endireitar o caminho e construir uma nova sociedade. Esta sociedade está morrendo. Esta sociedade, da maneira que está estruturada, não tem futuro. O seu futuro está caminhando para a sua própria extinção, tal como aconteceu com outras civilizações falhadas no nosso planeta. A maioria da humanidade, tal como está condenada à sua própria perdição, porque ela própria não quer saber de nada que seja positivo para a elevar. Os seres não se interessam, cada vez estão fugindo mais de encarar a realidade, buscando adiar-se, buscando uma forma de alucinar e não encarar a necessidade que tem que ser tomada uma atitude urgente para poder haver uma mudança. E como isso não se está dando, então aqueles que não acompanham a dinâmica e progressão do próprio mundo, porque o planeta em si está caminhando e evolucionando num determinado sentido, e os seres que o habitam são todos eles consciências. Se as consciências estão retardatárias e não querem dar o passo que o planeta vai dar, simplesmente o planeta elimina-as como uma casca que fica atrás e desaparecem, simplesmente. Ou seja, grande parte da humanidade que não está disposta a fazer o esforço de mudança será simplesmente eliminada. E é isso que se fala na Bíblia, de que serão queimados no lago de fogo e enxofre do inferno. É uma linguagem arcaica, mas quer dizer exatamente a anulação das consciências. O que é isso? Ou seja, todos aqueles que não caminharem junto com o planeta serão eliminados do próprio planeta, mas irão efetivamente para outros mundos, onde a sua consciência possa caminhar, possa continuar, porque efetivamente a divindade e os guardiães do universo não são seres dotados de crueldade, nem desejam a extinção ou a destruição de ninguém. Simplesmente, como estão a ser um entrave à marcha do mundo, são simplesmente retirados para poderem
ser colocados em mundos afins, nos quais eles possam progredir, continuar o seu progresso e chegarem ao estado a que aqueles que vão ser aqui considerados adaptáveis, eles também possam chegar a esse estado mais tarde, num outro espaço, num outro tempo, mas com a mesma finalidade, que é o encontro com Deus. O encontro com Deus é o encontro com a divindade dentro de si mesmo, na sua essência, na sua forma de Criador, Construtor por todos os homens. Então, Mikiono é um processo de autoconsciência, é um processo de assumir essa consciência. Daí que Mikiono tem também uma sociedade proposta à humanidade para ser difundida, para ser divulgada, para que a própria humanidade, os sobreviventes, os que ficarem, ao se expandir este conhecimento, possam fundar de imediato uma sociedade baseada logo em processos corretos e não incorrerem nos mesmos riscos e enganos desta que fracassou. Porque, como sempre, quando houve destruições a nível do mundo, os chamados, entre aspas, fins do mundo, que aconteceram ciclicamente neste próprio planeta, sempre ficaram núcleos de continuidade que lançaram a semente para um novo caminho e encaminhamento da raiz civilizacional dos humanos que continuaram. Então, precisamente o processo, a mãe como consciência instrutora, porque a mãe representa o princípio feminino de Deus, representa a matéria, representa a criação, representa a manifestação, daí que este M também pode ser manifestação, sentido como tal. Então, ela diz que ela é como a abelha e, portanto, toma o símbolo da abelha e a sociedade passa a ser a colmeia. Estabelece-se como a colmeia. No, esto que acabas de decir no lo entendí. Dime. Vaya, esto que la frase... Abeja. Ah, La abeja. Pues si dijeras Amaya. Abeja, exactamente. pero el sentido que me has dicho, Sí, el sí. sentido. Sí, la madre El sentido, es como, claro. sí, es como la abeja. Ah, vale. Es como la abeja. Y de ahí que toda esta estructura vivencial va en función de la colmena. Repetir o que disse a vocês. Daí que nós temos, eu não sei falar línguas, de maneira que, daí que nós temos a situação, portanto, a regência da nova sociedade, a começar já em cada um, é estabelecer a sociedade convivencial, ou seja, ou convivial, como quiserem, é o processo de convivência, conviver com os outros, conviver com a vida, conviver com os seres todos, diferentes, únicos e todos iguais. O processo é alcançar o estado de unificação e não o estado de separação. Eu não sou eu sou todos nós. Aliás, quando vocês lerem a continuação dos meus diários, quando for publicado, há uma estranha comunicação entre mim e que desço a um planeta levado
por uma das tripulantes da nave e que eu estou nesse planeta no qual a vida processa-se por formas de luz e os outros seres únicos que vivem no planeta com consciência e com capacidade de se mover são as pedras. Nesse planeta as pedras rolam e as pedras movem-se e as pedras falam connosco. E nesse planeta eu sou instruído por uma consciência mineral, até que depois sou levado à consciência das chamucaias, que são seres cintilantes como estrelas, e a grande chamuca, que representa a chefe das chamucaias. E o interessante é que quando eu falo com ela, eu falo em sistema dual, como nós aqui. E ela única e simplesmente faz-me desaparecer a minha companheira, portanto, navegante cósmica, que tripulava a nave, e diz, quando eu vejo que ela não está, pergunto o que é que se passou, onde é que ela está, e ela respondeu, mas quem é ela? Eu disse, não existe ela, só existo eu. Isso que tu te estás a dizer já não existe porque eu comia. Textualmente. E então ela tem um diálogo comigo e diz ela, rebelde consciência, que não te adaptas a que não há algo mais que um só eu existo, eu sou, tu não és, tu só és porque eu te autorizo ainda a ser, mas tens que deixar de ser. E este processo da unidade que se põe de uma forma tal, aliás a conversa é uma conversa de tal maneira que depois sai de uma forma que não tem nem lógica de português, nem lógica de coesão de verbos, porque é uma forma de falar monádica, porque aquilo é uma consciência monádica, da mónada, do um, e não há mais que um, e então tem uma linguagem estranha, e o livro que há de sair, mas que já está, tudo isto está escrito nos meus diários, que eu aliás já dei a ler a alguns amigos que me visitaram lá nos Açores, já conhecem algumas desses diálogos, até que li uma vez para ti por telefone. É muito interessante. Isso passa-se num enxame de estrelas ao qual eu viajei, que é conhecido aqui por Pleiades. As Pleiades não são de maneira nenhuma, como as pessoas pensam, um conjunto de 6, 7 estrelas. É realmente um enxame de 1000 estrelas que existe num processo de entrada de um setor da constelação do Touro. E aí, nessa viagem que eu fiz, fui visitar alguns sóis, alguns mundos, para aprender algumas lições daquilo que vos venho dar. E daí esse processo todo, e por exemplo, muita gente diz que Alcione, que é o nosso Sol central, não é nem nunca foi, porque Alcione é muito jovem, o Sol nosso é mais velho que Alcione, nas Pleiades. E quero dizer a vocês que as Pleiades são tão jovens que ainda estão embrulhadas naquela luminosidade azulada, é fruto ainda da nebulosa primitiva da qual se formaram. E tem estrelas que ainda se estão formando e outras que estão existentes. As estrelas mais antigas das Pleiades só têm 300 milhões de anos. Portanto, o nosso Sol é muito mais velho neste momento. Também posso dizer-vos que no universo não é tudo bom, que no universo não existe só seres bons e positivos, que nas Pleiades também existem seres negativos e também existem consciências negativas. E tal como aqui
existem planetas no nosso sistema solar e que uns estão mais evoluídos e outros mais atrasados. Este é um dos mais atrasados, não é o mais, mas é um dos mais atrasados desde onde estamos, na evolução de consciências que porta. Eu quero dizer-vos que lá também existem planetas, também uns em estado mais retrógrado que o nosso, outros em estado parecido com o nosso, outros iguais ao nosso e outros muito acima do nosso. Portanto, para que não se crie o mito que tudo é, no universo nada é uniforme. No universo nada, porque o universo está sempre em constante criação, está sempre em constante evolução, em constante produção. E, portanto, há sempre um envelhecer num lado, um começar a nascer no outro e uma continuidade portanto, de vida que se manifesta em vários graus de evolução, para que possamos ter uma ideia. E quando se fala dos pleiadianos, há muita mistificação nos pleiadianos, há muita fantasia nos pleiadianos, há muita coisa, é como a Confederação Intergaláctica, é mais confederação interimaginária de cada um do que outra coisa, muitas vezes do que se lê por aí. Não quer dizer que não exista, porque existe, mas há muita coisa que não é aquilo que se diz, é muita fantasia. Mas o Dr. Carlos fala muitas vezes nisso, inclusive nos seus livros. Pois, mas de qualquer maneira eu gosto que estas coisas sejam clarificadas. Então, para irmos ao objetivo, a civilização Mitiono é uma civilização que se pauta por princípios éticos, morais, de convivência, de amor, de unidade. Eu não sou sem os outros. Ou seja, eu só sou porque os outros existem para que eu seja. É este tipo de consciência. Daí o princípio do um por todos e todos por um. Eu não sou separado dos outros. Eu não sou diferente dos animais. Porque os animais são formas de sustentação de energia e de vida para que outras formas de vida possam existir. Como as plantas, como os minerais, como tudo. Tudo é importante. Não há um único bicho que se mova, não há uma única planta que nasça que não seja importante para o equilíbrio do mundo e para a manutenção da vida. Este tipo de consciência faz com que eu, por exemplo, não coma absolutamente nada sem primeiro ter um ato de reconhecimento e agradecimento àquele alimento, à sua fonte, à sua origem, a todos aqueles que contribuíram para que ele chegasse até mim. E ao mesmo tempo um reconhecimento e agradecimento ao planeta e à fonte e à origem. E isto já o faço sem palavras, só na atitude da contemplação. Portanto, as palavras são importantes enquanto nós as alimentamos, mas os sentimentos sem as palavras são mais importantes no desenvolver a nossa consciência futura. Se nós falássemos menos, talvez convivêssemos mais em doação, em entrega, em vibração sincrónica. Então, o princípio regente da colmeia ou da sociedade como a colmeia é assumida por 3 departamentos que funcionarão na estruturação de todo o processo. E, curiosamente, têm siglas que nos faz pensar na rainha, na operária e no zangão das abelhas. E essas siglas, portanto,
O primeiro departamento, ou digo